Olá, olá! Sejam bem-vindos, investidoras e investidores, ao seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos, sócio da Casa Capital, assessor de investimentos do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. E hoje nós vamos falar no Capitalcast. O tema é muito bom. O tema é muito bom e você precisa se preocupar desde já. Mantenha a calma e foca na aposentadoria, porque devo começar agora. Você vai conhecer alguns instrumentos e mecanismos para planejar a sua aposentadoria. Então a gente vai falar sobre previdência social, sobre INSS, os regimes próprios de previdência e a previdência complementar. Hoje você vai de fato, você que está ouvindo aí no seu carro, na sua casa, olha, você vai saber como se planejar aí devidamente para a sua aposentadoria, ou você já se planejou, também vai poder verificar se a sua estratégia aí está aderente, se você já está colhendo bons frutos, ou se vai precisar revisar algo na sua estratégia, tá bom? Desde já, quero falar para você que este programa está sendo gravado e vai ficar disponível também no YouTube da Rádio 96 FM. Então, se você está ouvindo no carro, para agora, se inscreve lá no canal da Rádio 96 FM, Minha FM, para que você possa acompanhar esse conteúdo. A gente já postou diversos outros episódios por lá. Então, Rádio 96 no YouTube e também nas redes sociais, Instagram e por aí vai, tá bom? Segue lá também Hugo Ataíde CFP no Instagram. Se você ficar com alguma dúvida, se tiver sugestão de pauta, de convidados, manda lá para mim, eu vou ter o maior prazer em respondê-los, em ler a tua mensagem, a sua participação. Hoje os nossos convidados para falar sobre planejamento para aposentadoria são advogados. Eu estou aqui na bancada com o Dr. Leandro Brandli, Dr. Celso Luiz Lacerda Filho. O primeiro deles, o nosso primeiro convidado, ele é advogado previdenciarista desde 2017, pós-graduado em Direito Previdenciário Lato Sensu pela Faculdade Damásio e pós-graduando em Advocacia nos regimes próprios de Previdência Social, RPPS, pela Escola Superior da Magistratura Federal, ESMAF, Paraná. Seja bem-vindo, Dr. Leandro Brandli. Muito obrigado, Hugo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer também estar dividindo a bancada com meu colega advogado, Dr. Celso, que vai ser introduzido após. E espero que nossa conversa seja muito produtiva. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito legal e interessante. É que a gente quer esclarecer alguns fatos, alguns boatos, o que é fato, o que é fake, né? O que faz sentido, o que não faz, para o pessoal aí que está ouvindo, os nossos investidores e investidoras, se planejar para a sua aposentadoria. Nosso segundo convidado, ele também é advogado, ele é pós-graduado em Direito Processual Civil, com formação para o Magistério Superior na área do Direito, pela Universidade Anhanguera, Uniderp, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, tem experiência na área do direito, com ênfase no direito processual civil, direito previdenciário, direito administrativo, direito civil e família e sucessões. Também foi professor universitário do curso de Direito da Faculdade Objetivo de Rio Verde, de 2014 a 2018, e atualmente é advogado sócio titular do escritório Lacerda Filho, advogado. Seja bem-vindo, Dr. Celso Luiz Lacerda Filho. Muito obrigado, Hugo. Um prazer estar aqui dividindo um pouquinho sobre assunto tão relevante, tão importante. Gratidão aí pelo convite. Agradecer também o apoio do nosso nobre colega, Dr. Leandro, por estar aqui também dividindo os conhecimentos na área previdenciária e poder contribuir para que as pessoas compreendam e concluam melhor a sua forma de pensar sobre previdência. Porque, afinal, nada melhor do que pensar hoje o que vai acontecer amanhã para evitar surpresas desagradáveis, né? É muito triste, né, doutor Leandro? Vez ou outra a gente verifica algumas situações na prática que se as pessoas tivessem pensado aquilo que ela pensa agora, atrás, em algum momento no passado, certamente o presente previdenciário dele seria muito melhor. Então, se a gente puder contribuir para que não aconteçam esse tipo de omissões, né, por desconhecimento, a gente já está muito feliz e é isso que a gente busca aqui com a nossa participação, viu, Hugo? Obrigado. Legal, e a gente vai bater esse papo então sobre previdência. Você vai manter a calma e focar na aposentadoria no Capitalcast de hoje. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.
Voltamos com seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos, e hoje nós estamos falando para você manter a sua calma e focar na aposentadoria. Por que você deve começar agora? Você vai conhecer aí alguns instrumentos, mecanismos para planejar a sua aposentadoria. Vamos falar então de Previdência Social, INSS, os regimes próprios aí de Previdência e também a Previdência Complementar. Tá vendo? Essa série de ferramentas aí, mecanismos, a quem se aplica, a quem se destina, qual a melhor forma de uso, quais são os benefícios que você tem direito e talvez não sabe, tá? A gente vai evoluir esse papo hoje com convidados mais que especiais, advogados, Dr. Celso Luiz Lacerda Filho, Dr. Leandro Brandli. Reforçar contigo aí que tá ouvindo a gente no rádio. Essa entrevista vai ficar gravada também no YouTube, vai ficar disponível lá, então segue o canal da Rádio 96 FM, Minha FM, no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho, a gente tá sempre postando conteúdo interessante para vocês. Vamos lá então, vamos começar esse papo aqui. A gente já introduziu brevemente, o currículo de vocês aí, mas eu queria entender um pouquinho da história de cada um, Por que vocês decidiram seguir para advocacia e por que para essas áreas de especializações que vocês têm? Dr. Leandro. Então, Hugo, direito previdenciário surgiu para mim um interesse maior de estar atuando no direito previdenciário a partir de 2017. Uhum. E eu comecei no ramo do direito, primeiro estagiando, e no escritório onde eu estagiei, eram diversos ramos do direito que a gente trabalhava. Uhum. Contudo, eu sempre tive um viés de querer olhar para o lado social, e o direito previdenciário é muito no que tange a você precaver e também amparar as contingências sociais que todo ser humano vai ter durante sua vida. Certo. Desde o nascimento até a sua morte. Uhum. Então, isso me despertou interesse no direito previdenciário, comecei a me aprofundar, comecei a estudar, me inscrevi numa pós-graduação para me especializar realmente no direito previdenciário, e então eu tive para mim a confirmação de que era a área do direito que eu queria me especializar e ser referência nessa área, atuando em todos os âmbitos do direito previdenciário. Então é basicamente isso, e hoje eu me sinto muito feliz de estar atuando nessa área, estar podendo, através do serviço jurídico do advogado, estar auxiliando pessoas a obterem aposentadorias, benefícios, serviços da Seguridade Social em geral, porque isso está intimamente ligado à dignidade das pessoas, Aposentadorias, benefícios em geral, está ligado à dignidade das pessoas. Então, eu acho um ramo de direito essencial para a atuação jurídica e, sobretudo, sobremaneira, a atuação da advocacia. Legal. Você sabe assim que na vida do assessor de investimentos também, quando a gente fala que é assessor de investimento, a gente assiste a pessoa, o investidor, sob 6 pilares. A gestão financeira, que é de fato, fluxo de caixa, quanto que a pessoa ganha, quanto que ela gasta, quanto que ela tem condição de gerar de índice de poupança. A gestão de ativos, que é de fato o nosso core business, o nosso principal, que é instruir a pessoa a montar a carteira dela, se ela optar por investimentos financeiros, como é que a gente vai construir, diversificação, planejamento sucessório, quais instrumentos financeiros a gente pode acessar dentro do mercado financeiro, obviamente, para precaver ela de eventuais transtornos durante a sucessão, porque a gente sabe, uma certeza na vida que a gente tem é que a gente vai morrer. Planejamento tributário, melhores escolhas, elisões fiscais, que vão reverter em economia fiscal para o investidor. Gestão de risco com seguros. E o que também me chama mais a atenção dentro desse pilar, que eu deixei por último, é o planejamento para aposentadoria. Porque tem um meme na internet que até fala assim, que tem pessoas que pensam que tem que viver como se não houvesse amanhã. Aí, eu fui viver como se amanhã não houvesse amanhã e o amanhã chegou. E é triste chegar lá e não ter o que a gente planejou, ou às vezes nem planejou, e ter as surpresas desagradáveis, Dr. Celso? Então, esse planejamento para aposentadoria sempre me chama muita atenção e foi um tema que eu quis trazer aqui para o Capital Cash. Dr. Celso, conta um pouquinho da sua história, como é que é isso, por que você decidiu seguir para advocacia e esses ramos todos aí que você atua? Sim, eu sou filho de produtor rural e acabei entendendo que seria uma necessidade local advogar para pessoas do campo. E uma das
demandas muito fortes, uma das contingências sociais muito fortes, sobretudo aqui nessa região nossa, Rio Verde e as cidades adjacentes, é justamente a previdência rural, né? O trabalhador rural que em grande parte é informal, ele não consegue se aposentar porque não tem contribuição. E o mais grave do trabalhador rural é justamente a situação da informalidade e desinformação. Então, é sob essa perspectiva que eu me enviesei para o previdenciário. Foi através dessa ligação que eu tenho com o meio rural, né, a ligação familiar, e por entender talvez um pouco mais de perto da dificuldade do produtor pequeno, do trabalhador rural, a conseguir o seu benefício previdenciário, né? E eu comecei a lidar com esse tipo de assunto, né, previdência rural, bem no início da minha carreira, em 2011, quando eu iniciei a advocacia, e eu optei então naquele momento por buscar soluções para essas pessoas, né? E sim, são pessoas que demandam por respeito à sua dignidade, né? Eu costumo brincar que são pessoas que colocam a comida na mesa de todo brasileiro. A gente tem que respeitar essas pessoas, a gente tem que dar a elas o que elas têm direito. Então eu me propus a defender exatamente essas pessoas. Foi assim que a gente veio para o previdenciário, né? E aí foi ganhando corpo o assunto dentro do nosso escritório, e acaba que hoje a gente já atende outras demandas. Inclusive o doutor Leandro é nosso parceiro. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou sentado ao lado de uma grande fera do previdenciário, e quando ele fala que ele atende o previdenciário de um modo geral, é verdade, ele fecha o pacote, né? Então a forma inclusive que eu encontrei de prestar um serviço jurídico previdenciário com mais qualidade, inclusive, foi me alinhando com pessoas como o doutor Leandro, que é um grande parceiro nosso hoje, no nosso cotidiano de dia a dia, né? Quase todo dia a gente se fala. Então, é um prazer mesmo, não só conhecer pessoas como ele, mas conseguir entregar essas soluções para as pessoas. Hugo, é um prazer mesmo a gente agora estar aqui relatando isso no podcast. Não, legal disso que você está falando, essa questão das parcerias, né? Porque, cara, dificilmente, não, eu digo, é impossível você saber de tudo. Por mais que você se especialize no ramo do direito, siga para a advocacia, são vários subtópicos, subtemas e várias coisas que vão desmembrando. Cara, impossível alguém saber de tudo. Então, essas parcerias são extremamente salutares para que haja um crescimento geral, né? Para que você consiga, de fato, atender os seus clientes nas suas demandas de forma íntegra, de forma que vá suprir as necessidades dele, né? E você destinar isso a um profissional que realmente vai conseguir falar sobre esse assunto, né? Vai conseguir atender ele. Assim como nos investimentos também. A gente tem, quando a gente fala de investimentos, tem vários investimentos. Tem renda fixa, tem renda variável. Dentro da renda variável tem várias classes de ativos. E também temos os especialistas. A gente trabalha com parcerias, né? Então, até aproveitando o gancho, né? São muito comuns essas parcerias dentro da advocacia. Como é que funciona isso? Primeiramente, eu agradeço muito as palavras aqui do meu colega e amigo, né, Dr. Celso. Nossa parceria é de grande valia, né? Eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser parceiro do Dr. Celso, porque o Dr. Celso é um advogado de referência, não só em Rio Verde, mas da região de Goiás. Então, essas parcerias, no meu entendimento, são importantíssimas. É muito melhor você buscar agregar conhecimento para conseguir alcançar um direito de um cliente, do que muitas vezes você não tem aquele conhecimento e você às vezes deixa passar desapercebido algum detalhe que, se tivesse agregado conhecimento com um outro colega advogado, e por isso a advocacia ela tem que ser mais unida nesse ponto, talvez alcançaria o direito daquele cliente e sairia ali completamente amparado. Então a parceria, ela não só também para o cliente, a parceria também é importante para o desenvolvimento dos próprios advogados, né? Aquele contato, aquela conversa, um diálogo entre os advogados para discutir um caso, às vezes um caso complexo e de difícil solução. Essas parcerias, para mim, no meu entendimento, são importantíssimas. Com certeza, né, doutor? Sim, Hugo, é muito comum esse tipo de parceria em profissionais que têm compromisso com o resultado, né? Compromisso em prestar um serviço sério, um serviço de resultado. E não interessa, não é? O que acontece nos bastidores do escritório, né? Da empresa jurídica.
a gente tem que entregar resultado. Sim. Então, nosso compromisso sempre, e eu acredito que isso é muito comum, né, nesse meio, é encontrar parcerias que possam melhorar cada vez mais essa persecução do objetivo desejado, que é justamente entregar uma prestação de qualidade, de referência, né? Eu acho que todo profissional de todos os ramos, não só do direito, ele tem que ter como foco apenas e tão somente dar resultado, que é justamente modificar o ambiente social que ele está inserido. É disso que se trata, o exercício de uma profissão, né? É a repercussão social que teu trabalho vai gerar. E se você consegue unir forças com outros profissionais que estão nessa mesma tocada, certamente você vai sim gerar a sua marquinha ali, né? E é isso que a gente busca. O resultado se torna exponencial, né? Porque acaba se tornando uma sinergia, né? E a gente teve até a oportunidade de participar de um evento da advocacia, né? A Casa Capital, em parceria com a AB Rio Verde, né? Que promoveu 3 noites aí do Happy Hour. Que, cara, foi o mais interessante do que o conteúdo que a gente levou foi, de fato, o networking, o que a gente conseguiu promover de debate também sobre temas que às vezes nem estavam na pauta daquele encontro. E dali saiu muitas parcerias também. Então, é interessante a gente falar sobre isso, né? De que você fazer essas parcerias é sinônimo de crescimento e com certeza para atingir um bem comum aí, que é o interesse também do cliente. Legal, vamos lá então. Bom, hoje no Brasil, quando se fala em aposentadoria, é necessário primeiramente falar do INSS, né, que é um Instituto Nacional do Seguro Social, e ele foi criado lá em 27 de junho de 1990 por meio do decreto 9.350, a partir da fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, com uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Bom, compete ao INSS a operacionalização do reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, que abrange a mais de 50 milhões de segurados e aproximadamente 33 milhões de beneficiários, esse dado lá em 2017, né? No artigo 201 da Constituição Federal Brasileira, observa-se a organização do RGPS, que tem caráter contributivo e de filiação obrigatória, e onde se enquadra toda a atuação do INSS. A entidade é vinculada atualmente ao Ministério da Economia. O INSS ele caracteriza-se, portanto, como uma organização pública prestadora de serviços previdenciários para a sociedade brasileira. Então, doutores, eu pergunto para vocês, na prática, tudo isso que a gente trouxe aqui, inclusive a fonte é o próprio INSS, lá o portal do INSS, né? Como é que ele funciona? Quais são os benefícios que ele proporciona ao contribuinte? Hugo, o INSS ele é uma autarquia federal responsável por ser o gestor do Regime Geral de Previdência Social. Então, todos aqueles trabalhadores ou contribuintes que vertem contribuições para o regime geral, eles estão ali, a gestão dos recursos e do pagamento dos benefícios, do oferecimento dos serviços, porque o INSS não só paga benefício, existem serviços de seguridade social. Então, essa realização desse serviço é prestado pelo INSS, que é uma autarquia federal. E tanto os trabalhadores, iniciativa privada, CTPS, carteira assinada, o autônomo, contribuinte individual, o segurado facultativo, por exemplo, aquele que deseja contribuir mesmo sem estar trabalhando, também servidores que não têm um regime próprio de previdência instituído em seu município, que isso acontece ainda nos dias de hoje, eles também estão vinculados ao regime geral e o INSS faz parte dessa cadeia de contribuição, de operacionalização da Seguridade Social nesse âmbito. Bom, Hugo, na verdade, como o nosso colega disse, o INSS ele é como se fosse um setor público que cuida de recepcionar contribuições dos trabalhadores da atividade para fomentar uma renda para as pessoas que estão no seu período de inatividade. Então, na teoria, isso é bonito pra caramba, porque são as pessoas com energia, né, fomentando recursos para essas pessoas
que em razão de algumas situações ou circunstâncias naturais da vida, seja idade, seja problemas de saúde, elas não conseguem mais gerar resultado para si próprio e para a sociedade. Então é uma teoria que funciona, eu acho que em toda... isso no mundo inteiro é assim, não é? E no Brasil, quem faz toda essa gestão, como bem disse o doutor Leandro, é o Regime Geral da Previdência Social, que nada mais é do que o Instituto Nacional, né, o INSS, que cuida disso, né? Agora, na prática, como é que funciona? Sim, claro, tem muitos gargalos, né? E é exatamente aí que nasce a necessidade das pessoas que defendem esses direitos, né? É curioso dizer que se criou uma carreira muito promissora, que é o advogado previdenciarista, justamente em razão da prática ser bem diferente da teoria, né? Isso é, na verdade, a realidade que se verifica no Brasil. Enfim, disso que se trata o regime geral. Eu tentei resumir de uma maneira bem tranquila, né? E o doutor Leandro também já trouxe a sua forma de ver, convergindo os dois pontos. Eu acho que a resposta é por aí. É natural quando a gente fala em aposentadoria, né? Principalmente no Brasil, se pense em INSS, né? Porque as pessoas conhecem e é difundido muito isso, a questão de, de aposentadoria. Mas não é só isso, né? Quando a pessoa contribui para o INSS. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro. Então, se ele recolhe ali as contribuições para o INSS, ele tem algumas outras coberturas que ele tem direito, né? Rapidamente, assim, se a gente pudesse listar aqui algumas coisas que os contribuintes em geral, que às vezes chegam no escritório de vocês, ou vocês nessas rodas de conversa entre os familiares, no ciclo de amigos, né? Benefícios que as pessoas têm direito quando é contribuinte do INSS e elas não sabem, por exemplo. O que vocês costumam pegar aí? Dentre as contingências sociais que a Previdência Social busca amparar, como eu havia dito no início, é desde o nascimento até a morte. Então, no nascimento, você também tem a proteção à maternidade, por exemplo. Proteção à criança ali, que ela precisa estar amparada pela ou mãe ou pai, porque existe possibilidade de concessão de salário maternidade, mas para aquele pai que é pai solteiro. A proteção à criança, a proteção à invalidez, tá? Que a Previdência Social, ela surgiu em decorrência dessa específica contingência social. Foi a primeira contingência pensada para poder proteger, por exemplo, os soldados invalidados pela guerra. Então, a proteção social ela começou aí. Então, a invalidez é uma contingência importantíssima, abarcada. Então, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. As aposentadorias, que são aposentadorias que a gente chama de programáveis, que é algo programado pela pessoa, ela pode se programar para se aposentar, então não é algo que vai acontecer repentinamente. E no momento da morte, as pensões, pensão por morte, por exemplo, é um benefício pago também pelo INSS ao conjunto de dependentes daquele segurado que veio a falecer, mas que era segurado, né? Tinha a qualidade segurada. E seus dependentes precisam dessa proteção, né? Se são dependentes economicamente, na falta do seu instituidor, é de suma importância a pessoa não ficar desamparada financeiramente. E aí, o Dr. Celso pode, às vezes, listar mais algum? Sim, são diversos benefícios que, como o Dr. Leandro disse, contempla toda a vida do cidadão, né? Desde o nascimento até o óbito. Alguns benefícios interessantes que eu me lembrava, e ele já mencionou um deles, que é o salário maternidade, né? Aposentadoria por idade, que é a aposentadoria que as pessoas vão ter ao alcançar uma idade específica, depender do sexo ou do tipo do trabalho exercido, porque nós temos trabalhos exercidos em condições de dificuldade maior, que a pessoa consegue diminuir um pouco o tempo, né, para poder conseguir se aposentar, que são as aposentadorias dos trabalhadores em condições especiais, a aposentadoria especial. Nós temos a aposentadoria do trabalhador rural, que se aposenta mais jovem, né? O trabalhador rural aposenta mais jovem. A aposentadoria do professor é mais jovem, né? E me lembrei também de uma situação bastante peculiar que pouca gente sabe. Não pouca, né? Não vamos
negligenciar, né, a inteligência das pessoas, mas uma boa parte da sociedade, Hugo, não sabe, né, doutor Leandro, que, por exemplo, um aposentado por invalidez que não consegue ele próprio cuidar da sua própria vida, ele precisa de um terceiro para auxiliar, ele tem direito a um acréscimo no benefício. Ah, é? Sim, ele tem direito a um acréscimo de 25% sobre o valor que ele recebe. Né? Tanto que nas perícias que se fazem hoje, nos processos judiciais, há um quesito desse. Até o sistema de justiça que atende os anseios previdenciários, que é a Justiça Federal, aqui em Rio Verde, né? Ela tem já um modelo de perguntas que se fazem para o médico que vai avaliar a pessoa que está ali pedindo a aposentadoria, e uma delas é justamente essa, saber se ele tem direito ao acréscimo, ou seja, se ele depende da ajuda de um terceiro para que ele consiga levar a cabo as suas próprias necessidades pessoais, né? Então, esse é uma situação também bastante interessante, que as pessoas, às vezes, não sabem que tem esse direito. Eu falo isso porque eu já atendi situações, imagino o doutor Leandro também, em que a pessoa tem esse direito e não sabia. Isso é bastante importante. Né? Então, se trata disso, os benefícios do INSS, o auxílio reclusão também, é um benefício que é bastante, a gente até pode falar sobre ele hoje, mas ele é um benefício bastante complexo, porque as pessoas falam, olha, o cara comete um crime, daí nós vamos dar dinheiro para ele, né, doutor Leandro? Tem um monte de meme aí, né? Mas não é bem assim, a gente até pode esclarecer como funciona isso. Então, basicamente, esses são os benefícios assim que a gente coloca. Um ponto importante que você falou sobre o auxílio reclusão, que a gente vai deixar para debater sobre ele no segundo bloco, mas de forma sintética, nesse primeiro bloco a gente já conseguiu listar. Pessoal, hoje os nossos ouvintes nesse primeiro bloco já estão sabendo um pouquinho mais do Instituto Nacional de Seguro Social, que ele não é só para aposentadoria, que tem outros benefícios aí também. E a gente vai falar como você vai pensar a sua aposentadoria a depender do INSS ou não, quem sabe, né? A gente vai debater sobre os instrumentos aí para você pensar na sua longevidade, para você garantir esse benefício aí. Hoje a gente está aqui com o Dr. Celso Luiz, Dr. Leandro Brandli. O Capital Cash vai para um rápido break, não saia daí, a gente volta já já. Voltamos com seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, assessor de investimentos, e nós estamos falando hoje para você manter a sua calma e focar na aposentadoria, viu? Por que você deve começar agora? Você está conhecendo aí os instrumentos e mecanismos para planejar a sua aposentadoria. A gente já falou agora no primeiro bloco sobre a Previdência Social, sobre o INSS. Vamos falar ainda um pouquinho sobre os RPPS, né, os regimes próprios da Previdência Social, e também sobre a Previdência Complementar. Aqui no break, né, nos bastidores aqui do Capital Cash, o Dr. Leandro lembrou muito bem aqui de um benefício que eu acho que tem que ser esclarecido para a população, né, em geral, que são esses benefícios assistenciais do INSS. Comenta um pouquinho para a gente como é que funciona e por que ele é tão importante. Certo, é um benefício muito importante, muito buscado, né? A gente verifica que muitas pessoas têm a necessidade desse benefício. O que acontece? A Previdência Social, ela é norteada pela contributividade, ou seja, os benefícios da Previdência Social, para você ter acesso, você precisa contribuir, você precisa pagar contribuição ao INSS para ter direito a uma prestação do INSS. Contudo, o INSS ele também é responsável por operacionalizar a assistência social, que é um outro viés. E dentro dessa assistência social existe o benefício que é comumente chamado de LOAS. É o BPC, Benefício Assistencial de Prestação Continuada. É um benefício de um valor salário mínimo, de um salário mínimo pago para pessoas de baixíssima renda, que realmente estão em uma vulnerabilidade, uma miserabilidade, né? E está sendo ali incapaz de prover o próprio sustento. A pessoa precisa da ajuda, né, da assistência social, e por isso aquela palavra necessidade é tão importante. Você precisa demonstrar a necessidade de um benefício para poder ter acesso a mínimos sociais, os mínimos existenciais, que eu comumente costumo chamar, os mínimos existenciais. Então é um benefício muito importante, e o INSS, a cargo do INSS operacionalizar isso aí. Então você ingressa com requerimento no INSS desse benefício para poder ter acesso. Doutor Celso, mesmo não contribuindo, mesmo a pessoa não sendo contribuinte do INSS, ela pode acessar esse benefício? Pois esse benefício é justamente para esse grupo de pessoas que não tem condição financeira de fazer a sua contribuição direta para a autarquia, para o INSS.
esse grupo de pessoas são as pessoas mais vulneráveis que nós teríamos. Então, por isso a importância da gente ter trazido esse assunto aqui, porque são pessoas que, em razão da sua baixa condição financeira, da sua situação de risco social eminente, elas precisam de receber uma renda mínima para que ela consiga ter o básico, para garantir as suas necessidades, a sua dignidade, né? Afinal, é matéria constitucional preservar o mínimo da dignidade da pessoa humana. E é disso que se trata esse benefício. Ele é da mesma lógica lá do benefício que acabou de ser pago, né? O auxílio emergencial durante o período da pandemia é também o recebimento dessa verba, né? O benefício de prestação continuada. As pessoas que conhecem já ouviram falar ele chamado BPC-LOAS. Né? BPC é Benefício Assistencial de Prestação Continuada e LOAS é a lei que criou o benefício, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Por isso que o BPC-LOAS. As pessoas sabem. Se você falar para as pessoas de baixa renda, elas conhecem essa possibilidade e inclusive, quais são essas pessoas que têm esse direito, não é? Isso é importante, né, doutor Leandro, a gente esclarecer. São aquelas famílias que, além de ser de baixa renda, elas têm alguma situação que lhe impeça de obter a renda. Então, não basta que ela tenha dificuldade financeira, ela está impossibilitada de obtê-la. Então, problema de saúde, alguma sequela de acidente, alguma deficiência, tanto que criança pode receber, viu, Hugo? Até criança tem direito se ela tiver alguma sequela, alguma deficiência incapacitante, tá? O benefício pago no valor de um salário mínimo. Além disso, as pessoas que nunca contribuíram para a Previdência Social não têm direito a outro tipo de benefício, né, que ele poderia lhe encaixar. Ela também tem direito aos 65 anos de idade. Então, o BPC ele é pago não só para pessoa doente, para pessoa deficiente, ele também é pago para pessoa já com a idade avançada, homens e mulheres. 65 anos, se ela não se elege a nenhum tipo de benefício previdenciário, ela pode se eleger ao benefício assistencial. Então, daí a importância da pessoa se informar, porque daí ela pode, de uma maneira ou de outra, buscar o recebimento de um valor que vai lhe garantir um mínimo, que um salário mínimo, em grande parte, é a maior parte das aposentadorias, né, doutor Leandro? Sim, com certeza. Então a gente vai dar a essa pessoa que nunca teve chance de contribuir, pelo menos um benefício assistencial, que é o BPC-LOAS, viu? Importante. Eu, particularmente, desconhecia, né? Eu acho importante a gente trazer isso pro ar e deixar registrado, né? Para as pessoas saibam desses direitos, né? E assim, a gente já falou do que se trata o INSS, que é uma autarquia, que ela é para garantir a previdência, né? Para garantir a assistência social das pessoas, que ela tem as suas coberturas, que ele é um seguro social, né? Mas muito se questiona aí sobre a eficiência na concessão desses benefícios, né, do INSS. Existe a possibilidade aí é uma pergunta que eu faço para vocês, mesmo que o contribuinte ele se enquadre em determinada cobertura ali do INSS, ele tenha direito àquilo, ele esteja apto a receber algum benefício assegurado, o INSS ele ainda pode negar a liberação, seja por uma interpretação equivocada ou algum outro motivo. Nesse caso, se for possível, né, é possível recorrer dessa decisão? Como é que deve proceder uma pessoa que às vezes teve benefício negado? Com certeza é possível recorrer e o Poder Judiciário não estaria aí uma quantidade tão exorbitante de demandas se o INSS cumprisse direitinho o que deveria cumprir, analisasse de forma correta o que deveria analisar. Porque o que acontece muitas vezes é uma análise equivocada do servidor do INSS, o analista do INSS que é responsável por analisar aquele processo administrativo, aquela aposentadoria, aquele auxílio-doença, aquela salário-maternidade, aquele auxílio-reclusão que a pessoa às vezes está postulando, e por uma análise equivocada, às vezes análise de documento, às vezes aplicação de determinado dispositivo, ou às vezes aplica um dispositivo que na verdade ele é inconstitucional, ele viola uma garantia que a pessoa tem que ter amparada pela Constituição Federal, porque o INSS é um órgão que não analisa a Constituição Federal. Ele analisa, primeiramente, a sua própria instrução normativa. Certo. Depois, ele analisa a lei, pura e simplesmente a lei. E muitas vezes, decretos também, ele costuma analisar. E muitas vezes, algumas situações que está na lei não correspondem, não deveriam corresponder ou estão em afronta à Constituição Federal. Então, a pessoa ela tem sim o direito de recorrer, tanto administrativamente, né? Existem recursos administrativos,
E também tem a possibilidade de levar essa demanda, esse conflito de interesses para o Poder Judiciário, né? Para o Poder Judiciário revisar aquele ato administrativo, né? De forma a verificar se realmente a pessoa tinha direito ou não de conceder aquele benefício ou aquele serviço, né, da Seguridade Social, seja ele previdência ou assistência. Boa. Hugo, eu me lembrei aqui de uma pesquisa que uma vez eu fiz, de uma estatística, que eu acho que é importante. Importante trazer dados. Usando a aposentadoria especial como exemplo, que é essa dada das pessoas que trabalharam em condição insalubre e periculosa, né, doutor? De cada 10 benefícios concedidos, acredite se quiser, 8, o segurado só teve direito procurando a justiça. 80%, então, só buscando a justiça. Ou seja, de cada 10, 8 vezes o INSS errou. Então, veja, é 20% de acerto, e usando uma das possibilidades. Então, com isso eu exemplifico, infelizmente, a realidade do nosso sistema previdenciário. Por isso eu disse há pouquinho aqui hoje, que a nossa carreira previdenciarista é muito promissora. Olha, o que a gente vê de erro absurdo, e aí não é colocar a pecha de desonestidade no INSS, não se trata disso. Eu acho que às vezes é falta de investimento e de estruturação de um sistema que realmente funcione. A lógica para alguns benefícios é negar. Por exemplo, benefício do aposentado do trabalhador rural, a lógica é negar. Já aconteceu mais de uma vez do INSS apresenta 1, 2, 3 exigências. Você atende conforme ele pede, aí ele vai e nega. Mas então por que tu tá fazendo eu rodar em círculo? Já negava, pronto, não fica fazendo eu perder meu tempo. Isso já aconteceu, tá? Benefícios concedidos em valor muito abaixo que a pessoa teria direito, sabe? E aí eu volto a falar, eu não gosto de desacreditar do meu semelhante. Eu não gosto de desacreditar do cara que trabalha lá no INSS, não. Eu gosto de desacreditar da estrutura. Sim, sabe? O sistema. O sistema. Às vezes o cara que tá ali sentado, ele não tem estrutura suficiente para que ele possa trabalhar de maneira adequada e consiga fazer um trabalho correto, como a advocacia vem fazendo, e entregue o direito do segurado. Então, é esse o grande problema da Previdência brasileira hoje, um número muito grande de processos judicializados, uma conta que não precisaria ser paga, né, doutor Leandro? Que são os honorários sucumbenciais dos advogados. Se o INSS estruturasse melhor e atendesse, inclusive aos próprios normativos, o INSS desobedece também os próprios normativos. Acredite se quiser. Tá? Eu me lembro de um caso aqui que eles obedecem, que é o trabalhador rural que possui uma renda um pouco melhor, anda de carro, possui trator. O INSS diz que ele não pode aposentar, não. Ele pode ter uma propriedade de 4 módulos fiscais que é milionária, considerando o preço do hectare na nossa região. Mas ele não pode ter um carro, sabe? Então, só que a instrução normativa do INSS deixa claro. E aí, para esse assunto, olha, ele tem direito independentemente da renda que ele aufere no desenvolvimento da sua atividade, porque a lei diz que o trabalhador rural ele tem direito à aposentadoria se ele exerce atividade em gleba de até 4 módulos fiscais, que traduzindo é coisa de 100, 120 hectares, tá? Em regime de economia familiar ou em exercício de atividade que possibilita o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. No meu modo de ver, o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar é justamente andar de carro, ter uma vida um pouco digna, né? Ter condições de trabalhar sem ter que puxar as coisas nas costas, sem ter que usar um enxadão, né? E o INSS desobedece o próprio normativo, que diz claramente que ele tem o direito, independentemente da renda oferida, com a comercialização do excedente da produção rural. Então, estou usando um exemplo para dizer que ele desobedece o próprio normativo. Olha só. Isso é um absurdo. Nesse caso que o Dr. Celso acabou de falar, é interessante que o INSS confunde previdência com assistência, muitas vezes. Sim. Eles querem que o segurado esteja inserido em caráter assistencial, mas a aposentadoria do trabalhador rural é um benefício previdenciário. Então tem os seus requisitos próprios. A pessoa não precisa ser miserável para ter esse benefício. É o que muitas vezes enseja, né, em deferimentos. E um outro ponto também lembrei agora, acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas, já ouviram falar da Operação Pente Fino. Então, o que acontece? Muitas vezes o legislativo ele vem trazer incentivos para que os servidores façam uma análise tão rápida para poder já dar decisões, analisar, indeferir, cortar gastos ali se tiver
entre aspas, equivocado. E muitas vezes essa análise é feita equivocada, sem analisar o caso concreto de uma melhor forma. Então, essa operação, por exemplo, pente fino, ela causou uma enorme judicialização de benefícios por incapacidade, por exemplo. Porque a operação pente fino é fazer perícias para verificar se os beneficiários do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez realmente estavam inválidos. Uhum. E muitas vezes eles realmente estavam inválidos, mas foi fomentado uma ideia que tinha que cortar gastos ali. E aí foi sendo cortado benefícios com pessoas, às vezes eu tenho casos no escritório, pessoas cadeirantes sem nenhuma condição laboral. Que estavam aptos a receber o benefício. Aptos a receber o benefício e o benefício foi cortado. Aí isso gera uma judicialização, igual o Dr. Celso falou, né? Mais despesa para o INSS mesmo, porque sendo revista esse ato administrativo, né? Sendo restabelecido o benefício para a pessoa, o INSS vai ter que pagar os retroativos disso, né? Desde ao ato indevido, que foi o corte do benefício, por exemplo, com juros, correção e, em alguns casos, honorários, né? Então, gera uma despesa maior. Então, tem que se repensar a estrutura. Igual o Dr. Celso falou, a estrutura é muito importante, como está estruturado. Hoje se verifica uma enorme falta de servidores do INSS. Inclusive, vão ressaltar, estamos em período de greve. Nós estamos em greve, o INSS está de greve e também os peritos estão de greve. É bom registrar, eu não sei, eu acredito que isso já seja uma coisa que poucos sabem, mas dentro da estrutura do INSS, é interessante que existem os servidores do INSS responsáveis por analisar aposentadorias. Sim. E o setor das perícias. Os médicos peritos são vinculados a um outro órgão dentro do INSS, que não necessariamente deve obedecer decisões dos servidores do INSS. Então, são dois órgãos que hoje se encontram em greve. Então, veja só o prejuízo, tá, para os cidadãos e para os segurados de maneira geral. Nossa, é complicado, né? Mudar o sistema, às vezes a gente acaba descontando tudo no operador que está lá na frente, que às vezes não tem poder de mudar nada, né? E sim a gente dedicar também as nossas escolhas ao voto, né? A gente está num ano eleitoral aí, da gente repensar isso, de verificar quais são aí os propósitos dos nossos candidatos aí, para realmente ver se contempla isso daí. Agora, doutor Celso, ele trouxe lá a questão até rural, né, desse benefício que os produtores rurais, o trabalhador rural, né, ele tem direito. Até quero pegar um gancho nisso, porque a nossa região, ela gira em torno do agronegócio, né? Então, cada vez mais essa área, ela tem se profissionalizado, é fato, né, se modernizado também, mas ainda assim é comum encontrar lá trabalhadores rurais que atuam na informalidade, né, e dificilmente contribuem para o INSS. Essas pessoas, elas podem ter acesso ao benefício da aposentadoria pela Previdência Social, mesmo sem ter contribuído? Sim, e eu gostaria até de abordar esse assunto do trabalhador rural, pedindo muito respeito a eles. Sim. Como eu disse no início, são eles que colocam comida na mesa do brasileiro. Na ponta do lápis, são eles que fazem isso. E nós não temos esse respeito. Isso muito me entristece, né, doutor Leandro, em saber que não se dá o devido respeito ao trabalhador rural. São dois grupos que são diretamente respeitados. São aqueles grupos que trabalham em regime de economia familiar ou trabalham para quem trabalha em regime de economia familiar, ou seja, os pequenos trabalhadores. E também os operadores de máquinas agrícolas. Então, divido em dois grupos, que são exatamente os dois que fazem a coisa acontecer, Sim. seja na pequena propriedade, seja na grande já tecnológica, mecanizada. O que acontece com o pequeno? O pequeno não consegue se aposentar de jeito nenhum se ele não arrumar um advogado. Começa assim, né, doutor Leandro? Com certeza. Isso está errado. Ele tem que pegar uma parte do benefício dele, que ele trabalhou uma vida inteira, e colocar na mesa do advogado. E aí eu tô falando a verdade. Isso é muito triste. É bom sabe? Esse esclarecimento. É muito triste. Eu pago as minhas contas desse jeito, mas eu não gostaria que fosse assim. Eu preferia prestar o tipo de serviço que para mim é um absurdo. É um direito evidente que deveria ter sido entregue, independentemente dele ter que implorar por meio de advocacia, por meio de justiça, sabe? E aí ele tem que pegar uma boa parte daquele valor, né, o que a gente chama dos atrasados, e ter que entregar pro advogado. É justo, claro. A advocacia tem que ser valorizada, Claro, mas é uma coisa que só é feita em razão de um erro muito grave, de não concessão do benefício. É uma brincadeira que se faz o seguinte: olha, você vai no INSS, vai negar, você procura advogado, você vai conseguir. Tá errado. Isso tá errado. E a conta só aumenta, né? A conta aumenta para todo mundo. Pra todo mundo. Porque daí ele vai ter que pagar o INSS juro de mora,
vai ter que pagar IPCA e ainda em algumas ações honorários sucumbenciais. E a ponta, e esse aí é o grande. O pequeno vai ter que pagar o advogado dele. Sim. Sabe, isso é um absurdo, tá? Então, o pequeno tem esse problema de não conseguir o benefício por diversas razões. E o operador de máquinas, isso é terrível. Sabe o que acontece no INSS? Pouca gente sabe. O operador de máquina agrícola é considerado motorista, igual motorista de caminhão. É. E eles negam os benefícios, dizendo que ele tem que esperar a idade do trabalhador urbano. Nossa. Porque o trabalhador rural, o serviço dele é tão dolorido que o legislador falou assim, esse cara tem o direito de aposentar mais novo. Sim. Nada mais lógico e justo. Abre mão de uma série de estruturas, infraestrutura, debaixo do sol, né? Uma penosidade muito grande. Eu quero que tu fica aí 8 horas debaixo desse sol que tá aí no mês de abril, no mês de março, pra tu ver o que é. Não é um dia, não é todo dia. A sua vida inteira, pra quê? Pra pôr comida na mesa do povo brasileiro. E esse cara não tem os direitos dele respeitados. E o que trabalha na máquina, o INSS fala assim, não, você é operador de máquina, você é motorista de caminhão. Você não vai aposentar mais novo, não. A lei tá falando que ele aposenta mais novo. Mas o INSS não respeita a lei. Você sabe quantos casos desse o INSS concede administrativo? Doutor Leandro, você conhece algum? Doutor Celso, sinceramente, nenhum. Eu já tô com 11 anos de casa. Até hoje eu não vi nenhum ser concedido. Você sabe quantos a gente perde? Eu até hoje nenhum. Porque é lógico, ele tem o direito de aposentar mais cedo. Sim. Por que não aposenta? Ele não contribui? Sim, normalmente o operador de máquina ganha um pouco melhor, né? Ele ganha mais, ele vai ganhar um valor que lhe permite contribuir, tanto que o patrão dele já contribui. Sim. Né? Ele não consegue se aposentar mais novo, tem que esperar a idade de 5 anos. Agora, na reforma da Previdência, em 2019, isso deu um efeito gigante, né? Porque o que aconteceu? Mudou a forma de cálculo dos benefícios. Então, as pessoas que, por exemplo, homem rural, né? A gente até agora não falou. O homem rural aposenta aos 60 anos. Certo. Mulher aos 55. Ok. Então, o homem ou a mulher alcançou a idade antes da reforma. A forma de cálculo era diferente. É praticamente o dobro, tá? Do que é hoje. E aí o INSS não tem que esperar os 65. Ou seja, se arrebentado pela reforma da Previdência, né? Nós estamos passando justamente por esse momento, né? E essas pessoas precisam saber que o INSS bateu a porta na cara deles, eles têm que devolver. O INSS está errado. Eles vão aposentar aos 60 anos, homem, 55 mulher, independente do que ele faz, é operar a máquina agrícola. Isso é uma regionalização do assunto. É assim que a gente vive aqui. E eu não sei qual o número de pessoas que sabem desse direito. É importante que eles saibam. Não interessa o que o INSS diga, procure o seu direito, porque de repente o que o INSS disse tá errado, tá? Então você vai ter que corrigir o erro dele lá na justiça. E na maioria das vezes a pessoa tem que, de fato, conferir, ainda tem que se dar o trabalho de conferir se de fato os critérios estão lá. Além do INSS falar se está apto e se conceder, tem que ver ainda se o benefício ainda está correto. Olha só, tudo um trabalho para o contribuinte, né? Contribuinte que, na maioria das vezes, ele contribui fervorosamente, né? Tá lá para contar com isso, ele conta com isso lá no futuro. E aí o INSS vai lá e erra numa coisa tão drástica nesse sentido, né? Bom, vamos para um rápido intervalo. A gente falou bastante aqui sobre o INSS. No próximo bloco, então, no último bloco do seu Capital Cash, a gente vai trazer aqui, então, como você deve pensar. Vamos falar brevemente do RPPS, Regime Próprio de Previdência, a quem se destina. Como é que eu devo pensar, então, em planejar minha aposentadoria, incluindo ali o INSS nos planos, e como é que eu devo pensar com relação a isso no regime de previdência complementar. Não saia daí, o seu Capital Cash volta daqui a pouquinho. Até já! Voltamos com o seu Capital Cast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos. Hoje estou aqui na companhia dos mais que especiais convidados, Dr. Celso Luiz Lacerda Filho, Dr. Leandro Brandli, são advogados. E a gente está falando aqui sobre aposentadoria, como é que você vai utilizar os diferentes mecanismos aí, quais são os seus direitos, né? Previdência Social, INSS, vamos falar um pouquinho de RPPS agora, regimes próprios de previdência e a previdência complementar também. Você que está ouvindo no rádio, saiba que esse episódio está sendo gravado, vai ser disponibilizado também no YouTube da Rádio 96 FM, então se inscreva lá, ative os sininhos para não perder nenhum conteúdo que nós aqui da Rádio 96 FM estamos disponibilizando para você. Bom, doutores, a gente falou bastante aí desses gargalos, né, do como funciona o INSS, desses gargalos, né, do que se trata.
Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais desse regime próprio de previdência, né, doutor Leandro? A quem se destina, como é que funciona, quem pode se enquadrar a partir desse regime, quem não pode, como é que funciona isso daí? Então, o regime próprio de previdência social é destinado aos servidores, tá? Certo. E o regime próprio, ele não é só um regime, assim, um regime próprio para todos os servidores. O regime geral, como diz o nome, é para todos os trabalhadores que ali se enquadram. Seria iniciativa privada, de forma geral. O regime próprio, ele é específico para cada ente federativo. Então, os servidores federais, eles obedecem ao seu regime próprio de previdência social. E para os servidores federais está disposto lá no artigo 40 da Constituição Federal. Para os servidores estaduais, em cada estado, hoje todos os estados, salvo engano, mas 99,9% de certeza que todos têm regime próprio, todos os estados, certo. Tá? Mas nem todos os municípios têm. Certo. E aí tem o regime próprio dos municípios. Aqui em Rio Verde nós temos o regime próprio municipal de Rio Verde. Seria o IPARV? O IPARV é a autarquia que é o gestor desse regime próprio, assim como o INSS. Certo. É o gestor do regime geral, o IPARV é o gestor do regime próprio de previdência social dos servidores de Rio Verde. Né? Então, existem legislações específicas, inclusive é bom ressaltar que essa reforma da Previdência, ela veio afetar tanto o regime geral como o regime próprio. E lá na reforma da Previdência, a reforma alterou dispositivos desse artigo 40 que eu falei, da Constituição Federal, que são destinados aos servidores federais. Certo. Contudo, a própria Constituição, ela incentiva, né, e ela deixa em aberto para os outros regimes, os regimes estaduais e municipais, promoverem as suas reformas, tá? A fim de adequar a nova tendência que é essa reforma. Contudo, se os regimes não efetuaram a reforma previdenciária própria, né, a reforma do seu próprio regime, para esses servidores ainda estão vigentes as regras anteriores à reforma Previdência 103 de 2019. Então, é por isso que assim, a atuação previdenciária no regime próprio é muito importante, porque às vezes o servidor fica perdido. São muitas leis, são muitas regras de transição e muitas vezes regras que às vezes não é aplicado para determinado servidor. Certo. Às vezes um servidor estadual está sofrendo, se aposenta com alguns requisitos e um servidor municipal aposenta por outro. Isso pode acontecer. Diferentemente do regime geral, que é uma regra para todo mundo. Sim. Certo? Então, tem esse detalhe. Então, o regime próprio é o regime próprio dos servidores, né? Daqueles os servidores efetivos, os servidores que estão concursados, né? No seu respectivo ente federativo. E aí cada um vai ter o seu meio que a sua regrinha ali, né? Particular. Isso, vai ter que ser observado a lei do regime próprio específico. Então, se é servidor municipal de Rio Verde, tem que ser analisada a lei do regime próprio de Rio Verde. Se é servidor do município de Castelândia, o Dr. Celso tem atuação forte no município de Castelândia, no município de Maurilândia. Então tem que ser observado o regime próprio de previdência social desse respectivo município. Lá em Castelândia tem também, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que... Você é de Castelândia? Sim, eu sou... Na verdade, eu fui nascido e criado em Rio Verde. Fui para Castelândia aos 16 anos, trabalhar com meu avô, né? E meu pai, num cartório lá de notas e registro de imóveis. E eu lá fiquei por 19 anos. Eu morei 19 anos em Castelândia. Eu recém mudei para Rio Verde. E eu tenho um escritório lá. Tenho muito orgulho de falar que eu sou também filho daquela terra. E Castelândia é também um município que tem um regime próprio específico, né? Como o doutor Leandro falou, quando o município não tem, aí quem vai segurar as pontas ali é o regime geral, né? Mas lá tem, e há pouco tempo, lá não tem muito tempo que tem regime geral, não. Aliás, regime próprio. Rio Verde também tem um regime próprio, né? O estado de Goiás tem seu regime próprio, a União tem seu regime próprio, né? Salvo me engano, o regime próprio do governo federal é a 8.112, não é? O normativo? Sim, primeiro, dos servidores federais, primeiro vai olhar a Constituição. Não tendo o regramento da Constituição e a Constituição abrindo possibilidade de legislações federais para tutelar, aí utiliza essa lei. O doutor Leandro, ele é expert em regime próprio, tá? E é ele que eu consulto sempre, né? Nos casos de regime próprio do escritório. E
esses assuntos do regime próprio, inclusive, demandam um trabalho Sim. a mais do profissional. Com certeza. Porque, né? veja, uma coisa é você conhecer um normativo só que serve para o Brasil inteiro. Outra coisa é tu conhecer um de cada lugar, Sim. a depender de onde é a demanda. Então, cada um vai ter a sua norma, vai ter sua regionalidade, e aí a gente tem que se adaptar a ela, né? Então, volta e meia, tu tem que pegar o normativo de um município para entender a previdência social daquele município, né? Mas, assim, em grande parte, a maior parte das regras são muito semelhantes, né? Cidades pequenas normalmente fazem um Ctrl-C e Ctrl-V em uma cidade um pouco mais desenvolvida quando vai criar o seu modelo. Na prática, costuma ser por aí, sabe? Mas é um regime também que tem muitos gargalos, muitos problemas, mas como o geral é o maior, a gente consegue enxergar mais problemas no geral do que no RPPS. E mais né? pessoas contribuem para o regime geral da Previdência Social, né? Mais pessoas se enquadram ali. O regime próprio de Previdência Social, ele é mais específico, né? Como a gente comentou aqui. E assim, falando sobre esse benefício da aposentadoria da Previdência Social, que a gente falou durante todo o Capital Cash aqui, né? Qual seria, então, a maneira adequada de iniciar esse planejamento, contando com a Previdência Social? Por onde começar? O que é necessário? Como é que eu vou garantir que o contribuinte possa usufruir o máximo desse benefício? Olha, o planejamento previdenciário hoje está muito em evidência, deveria ser importante já há muitos anos, né? Contudo, vem sendo uma tendência cada vez mais ser utilizado o planejamento previdenciário para realmente decidir qual é a situação previdenciária melhor para aquele segurado. O planejamento previdenciário, ele funciona para aposentadorias programáveis, né? Certo. Por lógico. Então, o servidor primeiro passo, se identificar em qual regime ele está vinculado. Regime geral, regime próprio. E no planejamento previdenciário é muito importante essa correlação entre regimes. Por quê? Porque muitas vezes acontece um segurado do INSS, ele já foi um servidor público. Durante um período da sua vida foi servidor, verteu contribuições para determinado regime. Então, num planejamento previdenciário, se analisa a possibilidade de levar aquelas contribuições vertidas naquele regime, que ele não pode mais se aposentar. Por quê? Porque ele já deixou aquele regime. A aposentadoria no regime próprio, ela só ocorre o servidor estando vinculado àquele regime. Sim. Então, utilizar daquelas contribuições vertidas no regime próprio, levar para a autarquia do INSS para agregar o tempo de contribuição e atingir determinada regra. Isso eu não sabia, cara. Primeiro, porque existe um instituto também chamado de contagem recíproca de contribuição. Então, os regimes, eles conversam entre si. Então, se uma pessoa não vai aposentar naquele regime, aquelas contribuições elas vão ser repassadas para o outro regime para aquela pessoa poder se utilizar daquele serviço. Assim, entre aspas, faz abate ali alguma coisa na conta. Isso é feito uma operacionalização interna ali entre os regimes para poder não causar um déficit também autuarial, né, no regime. Perfeito. Então, primeiro identifica em qual regime está inserido para a gente poder observar quais as regras que podem ser aplicadas, tá? Com a reforma da Previdência, esse planejamento previdenciário se tornou quase que essencial, porque existem diversas regras de transição. Sim. Tá? Bagunçou a cabeça do povo tudo. Regras... tempo de contribuição, é tempo de trabalho e não sei o quê. Regras que modificam o cálculo de forma muito abrupta. Então, determinada regra, o cálculo é X, outra regra, o cálculo é Y. Um monte de pedágio, né? Um monte de pedágio. Pedágio 1, 2 e 3, é um absurdo. Sabe? Mas enfim, aí esse é trabalho nosso, porque se o INSS não fizer, quem faz é a advocacia, né? Isso. O planejamento também ocorre muito no âmbito do regime próprio, porque, igual eu falei, a reforma veio abarcando os servidores também. Então, existem regras de transição para os servidores do regime próprio. Primeiro identifica qual regime, depois faz análise de qual regra seria mais vantajosa financeiramente para aquele segurado. Já que é uma aposentadoria programável, certo. Você pode se programar para se aposentar melhor, digamos assim, para se aposentar com um valor maior, ou às vezes nem esse o interesse do segurado. Não, eu prefiro não aposentar com um valor maior porque eu quero aposentar agora. Então, no planejamento, você vai dar as cartas, colocar as cartas na mesa, para que o seu cliente, né, o cliente do advogado ou o segurado, né, de maneira geral, qualquer dos regimes, decida qual que é o melhor para ele. A gente aponta, né, as regras, aponta como ficaria, né, a gente simula, a gente não
numa hipótese de uma aposentadoria muito futura, né? A gente não pode dar 100% de certeza, as regras podem mudar até lá, Sim, né? sim. Então, a gente simula uma situação e cabe ao segurado decidir sobre isso aí. E é muito importante o planejamento previdenciário, porque o momento certo de fazer ele seria o quanto antes. O triste é a pessoa chegar lá quando ela já está na idade e lembrar que ela poderia ter se programado e agora, quer dizer, a gente já não consegue mais, porque o tempo que falta para ela conseguir chegar no momento, nos requisitos que a lei exige, é muito, às vezes fica até antieconômico, né? Até me lembro aqui de uma situação em que uma pessoa, quando foi requerer o benefício, ela foi de desavisado, não fez aí uma análise do momento certo e por menos de 3 anos, 2 anos e alguns meses, ele ficou recebendo menos da metade do que ele teria direito se ele esperasse mais 2 anos e pouco. Então, quando o doutor Leandro fala sobre escolher o momento certo de se aposentar, faz parte de um bom trabalho de planejamento previdenciário. Porque a pessoa tem que pensar, sobretudo considerando a expectativa, né, de vida nossa hoje, que a pessoa às vezes aposenta lá com seus 65 anos, o homem, às vezes por tempo com menos, né, com alguma regra aí que lhe permita aposentar mais jovem. A gente tinha até pouco tempo a regra 85, 95, as pessoas... A minha mãe mesmo se aposentou por essa regra, aposentou nova, né? Essas pessoas, se ela não fizer uma análise do momento certo, ela recebe um benefício por 20, 30 anos, metade do valor que ela teria direito, só porque ela não esperou ali 1 ano, 2 anos e meio. O que é 12 meses, 24, 30 meses para um benefício que pode durar 20, 30, talvez até mais. Meu avô tem 84 anos, o meu outro avô faleceu com mais de 90, né? Todos regulados da Previdência. Então, é disso que se trata o planejamento previdenciário. É jogar com as regras do jogo para alcançar o melhor benefício possível. Isso é muito importante, né? Daí a importância da pessoa se precaver o quanto antes e evitar dar um tiro errado, né? É isso. E aí agora, pra gente finalizar aqui o nosso Capital Cast, vamos fazer, entre aspas, um debate aqui, né? Sobre a Previdência Social e essa Previdência Complementar. A gente falou de alguns gargalos da Previdência Social aí. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, fica à vontade. De fato, o microfone fica aberto, tá? Mas assim, o que eu posso identificar? E às vezes a gente nem evidenciou isso aqui no nosso bate-papo de forma clara para os nossos ouvintes. A questão da forma da Constituição, como está constituído o regime da Previdência Social. Repartição simples, né? Então, a população economicamente ativa, ela está contribuindo para o INSS e está custeando o benefício de quem está se aposentando, certo? Então, nesse ponto, hoje nós vivemos num bônus demográfico, ou seja, mais pessoas economicamente ativas, menos pessoas economicamente não ativas, certo? Então, até aí a conta bate. Só que estudos feitos, inclusive pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele aponta que até 2030 esse bônus demográfico ele deve se equalizar, ele deve se extinguir, ou seja, a população economicamente ativa vai ser igual à não ativa, né? Até aí ainda assim está fechando, porque ainda assim está entrando recurso e está custeando o benefício de quem está se aposentando. Só que o IBGE foi além e fez uma projeção e mostrou lá que se a população continuar crescendo do jeito que está e na toada que está, esta pirâmide tende a se inverter e ficar num ponto crítico em 2060, né? Então, faz com que a Previdência Social, no formato como ela está constituída hoje, seja insustentável, né? Um outro ponto também, a gente até debateu isso no Happy Hour, né, doutor? Você listou alguns outros pontos interessantes de como as famílias estão se comportando hoje, ou seja, aumento da longevidade, né, da expectativa de vida do brasileiro, as famílias tendendo a não querer ter tantos filhos mais, né? E você listou algumas coisas interessantes lá. Hoje as pessoas estão tendo menos filhos, né? Alguns anos atrás, assim, eu me lembro quando criança, eu tinha notícia assim de tios, né, de famílias mais antigas com 9 irmãos, 8 irmãos. Sim. Hoje dificilmente você vê uma família com mais de 3 filhos, né? Hoje eu acho que a média é a pessoa ter 2 filhos. E tem famílias ainda repensando se vão ter ou não, né? Se vão ter ou não. Igual você falou, o aumento da expectativa de vida, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, né?
E a informalidade também é um ponto importante, né? Na informalidade, muitas vezes as pessoas não vertem contribuições para o regime, né? Aí nós estamos falando especificamente de regime geral. Certo. Né? Tem informalidade, é regime geral. Certo. E acredito também que as pessoas, elas muitas vezes estão deixando de ter a informação correta, né, para poder praticar aquilo que ela tem que praticar, verter a contribuição que ela tem que verter. E muitas vezes essa falta de noção gera contribuições a menos do que deveria para o regime. Entendeu? E aí a pessoa só vai ter a noção quando ela vai receber o benefício, né? Mas isso afeta o próprio regime, né? O próprio sistema Sim. que a gente está vinculado, o que causa aí problemas, né? Assim, riscos futuros de isso acontecer um desastre, né? Na questão da manutenção do regime, né? Boa. Outra coisa também que eu vejo como um ponto de alerta é a questão do teto do benefício, né? Obviamente hoje, o teto atualizado, puxei hoje inclusive, né, que ele é ajustado anualmente, o teto do benefício aí para quem se aposentar com esse requisito chega a R$ 7.087,22. Eu vejo isso como um ponto de alerta, pensando naquelas pessoas que, ao longo da vida vão construindo uma carreira, vão se solidificando, vão crescendo dentro de uma empresa, alcançam um cargo de executivo. Um grande empresário que vai oferindo uma renda de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, vai moldando o seu padrão de vida ali conforme esses rendimentos, né? Vai construindo um patrimônio muito grande. Dificilmente uma pessoa que chega lá na sua velhice vai conseguir se aposentar tão somente com o teto da Previdência Social. Então, eu vejo isso como um ponto de alerta para que as pessoas, de fato, se planejem pensando no INSS. Como a gente falou que é um caráter contributivo e obrigatório, todo mundo deve contribuir, né? Não deveria existir essa informalidade. Mas, se uma pessoa for pensar em só se aposentar com o teto da Previdência, considerando que ela vá alcançar esse requisito, talvez uma pessoa construa um patrimônio muito grande ali, moldou seu padrão de vida, talvez não. Ela não vai conseguir sobreviver só com relação a isso. A gente elucidou isso muitas vezes durante o papo da questão da Previdência Social estar sujeita à alteração, à decisão de terceiros, mudar a regra do jogo a todo momento, né? Recentemente, 2019, houveram algumas mudanças aí, né? Na Previdência Social. Quem garante que daqui 5, 10, 20, 30 anos não tenha outras mudanças que dificultem ainda mais o recebimento desses benefícios por parte do contribuinte, né? E é pensando justamente nisso que criou-se a Previdência Complementar, para que ela possa complementar de fato os gargalos aí que a Previdência Social não consegue assistir. Então, em outras palavras, quando você topa aderir a um plano de previdência complementar, um plano de previdência privada, você está no controle da situação, porque no momento que você contrata um plano de previdência complementar, você sabe exatamente as regras do jogo, tá? Então, lá está descrito o contrato, como é que vai funcionar, qual é o tipo de fundo de investimento e até um segundo ponto interessante, que é a forma de regime que está constituída a previdência privada, que é no regime de capitalização composta, né? Bom, vamos lá, vamos comparar aqui. Durante 20 anos eu contribuí para o INSS, R$200 por mês, que seja. Qual vai ser meu patrimônio lá no final de 20 anos? O que eu vou ter? Contribuição de R$200. Qual vai ser meu patrimônio acumulado lá? Contribuir R$200 pro INSS. Qual vai ser meu patrimônio acumulado? Patrimônio nenhum. Nenhum, zero. É porque o regime é contributivo, né? Perfeito, né? Ele vai, esse valor que ele contribui vai para custear, bancar o benefício de outras pessoas que estão se aposentando. Na Previdência Complementar, não. Regime de capitalização composta, ele vai para dentro de um fundo de investimento que ele vai entrar no patrimônio da pessoa, né? E esse patrimônio, ele faz essa reserva para usufruir disso no futuro, tende a ser rentabilizado, né, de acordo ali com as estratégias que são previstas naquele fundo de investimento, e ela vai sim acumular esse patrimônio, que inclusive a Previdência Complementar é utilizada ainda no auxílio do planejamento sucessório, porque, via de regra, quando o beneficiário desse plano de previdência privada ele vem a faltar, o saldo que ele acumulou durante aquele período, ele não entra em inventário.
né? O Dr. Celso mexe bastante com família e sucessões, né? Eu tenho certeza que todo cliente seu que chega lá para fazer uma sucessão tem dinheiro em caixa, tem? Meu sonho. Que tem uma liquidez para pelo menos começar, né, doutor? Ou não? Não, infelizmente não é essa a realidade, não, sabe? Então, o saldo que você acumula no plano de previdência privado, ele pode servir sim para os beneficiários, que você também indica no momento da contratação ali do seu plano, vão acessar isso, né, de forma rápida, sem passar pelo processo de inventário. Isso não entra, então é destinado rápido e dá liquidez para a família começar a fazer aqueles trâmites, porque é um trâmite oneroso, né? Eu vou jogar assim na média, baixo, em torno de 20% do patrimônio da pessoa que está sucedendo esse patrimônio fica só para pagar custas de honorários, ITCMD, cartório, né? E outras coisas que podem acontecer, jogando baixo, 20% ali do patrimônio, não é isso, doutor? O mais barato é os honorários do advogado, né? Coitado, é o mais barato. Não, achei que era de graça aí. O caro é o imposto, né? Sim. O ITCMD, que é o vilão, pode chegar a 8%. Uhum. E se a pessoa não fizer uma programação, ela vai colocar os herdeiros dela em condição de liquidez e é imposto, né? Sim. É imposto. Além né? das custas também, né? Os emolumentos Sim. judiciais. O estado de Goiás tem se não for o mais caro, é um dos mais caros. Ontem mesmo eu estava gerando uma guia de um inventário judicial. Eles têm a capacidade de cobrar uma taxa judiciária flutuante que não tem teto. Sabia que é aqui assim? Sim. Ô, louco. Um inventário de menos de 50 alqueires, só a taxa judiciária, que é uma rúbrica inventada aí para tomar dinheiro do contribuinte, é R$127 mil. Fora o ITCMD, que no meu ponto de vista é uma bitributação, porque não tem fato gerador para taxa judiciária. Isso é matéria, inclusive, para mais demanda contra o Estado, que dá até outro podcast. Mas, enfim, sobre a questão que você dizia aí sobre... Achei muito importante você falar, porque isso é importante, tá? O valor que se verte para o INSS não é opcional. Ele é obrigatório. Sim. É um imposto. Então, é claro que se tem um motivo para a gente ter gargalos na Previdência Social, claro, o Estado tem... Eu imputo ele a maior parcela, mas as pessoas também têm grande parcela de culpa. Porque elas entendem que a contribuição ao INSS é algo facultativo, opcional. Não. A contribuição é obrigatória. Tem que pagar a Previdência Social. Todo mundo tem que pagar. Se você trabalha, você tem que pagar a Previdência Social. Se a sua Previdência Social é do regime próprio, você está pagando. Se você está no regime privado, tu tem que pagar a Previdência Social. Sim, com certeza. Se as pessoas pensassem assim, eu não ia estar tão preocupado com o sistema daqui 5, 10 anos, né? Mas é claro que a gente também não pode jogar todas as nossas fichas num único cofrinho. Eu acho que toda pessoa com uma inteligência financeira razoável, ele não pode jogar todas as fichas num único local. Sim, né? com certeza. Então, por isso a importância da Previdência Complementar, justamente porque tem um limite de teto. E eu acredito que todo jovem, né? Doutor Leandro, eu, colegas aí que estão ouvindo, pessoas de demais profissões, eles querem ganhar mais do que 7 mil na velhice. Com certeza. Né? Então a gente tem que se programar para isso, né? E a Previdência Complementar é o único caminho que se tem para poder fazer. Inclusive, quando a gente fala em Previdência Complementar, são dois regimes, né, na Previdência Complementar, na Previdência Privada. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Sendo que a Previdência Complementar também é um instrumento de planejamento tributário, porque para quem é contribuinte do INSS, quem contribui lá, adere a um plano de previdência no modelo PGBL, ele tem benefícios tributários, benefícios fiscais. Então, ele pode abater até 12% da renda bruta anual dele, deixar de ser tributado hoje, fazer a reserva para o futuro, que tende a ser remunerada, e ser tributado a uma alíquota muito menor lá no futuro. Então, na prática, se você tem um rendimento ali de R$100 mil no ano, tá? R$100 mil no ano, você seria tributado a uma alíquota de 27,5% sobre os R$100 mil. Quando você contribui para o INSS e tem um plano de previdência complementar no modelo PGBL, você pode deduzir até 12%, tirar dessa base de cálculo de 100 mil até 12%, portanto, R$12 mil. Você não vai ser tributado sobre os 100 mil, vai ser tributado, portanto, 100 mil menos 12 mil, 88 mil. Então, 27,5% sobre 88, você vai fazer essa reserva para o futuro, que tende a ser remunerado, vai para um fundo de investimento, aí você escolhe qual fundo de investimento você quer. Hoje existem vários no mercado, de renda fixa, de ações, inclusive, se você quer dolarizar o seu patrimônio, existe fundos de investimento de previdência que já tem isso, criptomoeda, então tem para todo gosto, né? Então, é um benefício que você deixa de ser tributado em 27,5% hoje, faz essa reserva, e lá na frente você vai ser tributado a uma alíquota que pode chegar a 10%. Então, elisão fiscal de forma lícita, você está economizando
fiscalmente, pensando na sua longevidade, pensando na sua aposentadoria, assistindo também os interesses sucessórios, que eventualmente no meio do caminho a vida é efêmera, vocês sabem disso, né? Mas ele assiste os dois, então ele cobre o risco de sobrevivência da pessoa, do contribuinte, e também, caso ele venha a faltar, aquele valor não fica perdido no tempo. É repassado aos beneficiários que ele dedica ali no plano. Bom, falei demais, né? Falamos demais, né? Falamos demais, rapaz. Mas ainda teria muito assunto aqui para conversar. Demais, Nossa, cara. O tempo é curto e com certeza eu quero contar com a presença do Dr. Leandro Brandi, Dr. Celso Luiz Lacerda. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí de se encontrar. E eu quero deixar o microfone aberto para vocês fazerem as contribuições finais, as considerações finais. Pode começar, doutor Leandro. Então, eu novamente agradeço a oportunidade, né? Foi muito legal a conversa aqui. Eu acredito que a gente pôde minimamente trazer alguns esclarecimentos, né? Pelo mínimo, de questões importantíssimas, né? A questão do planejamento previdenciário é importantíssimo para todos os contribuintes, seja para o regime geral, seja para o regime próprio. E inclusive, eu penso que agora, cada vez mais, deve haver uma integração com o planejamento previdenciário e o planejamento feito com previdência complementar. Sim. Né? Os corretores, os profissionais que lidam mais com a questão da previdência complementar, esses profissionais podem estar auxiliando também num planejamento previdenciário em que a pessoa às vezes decida aposentar por uma regra X e às vezes tem a possibilidade de uma previdência complementar para complementar aquilo ali. Então, essa integração eu acho importante e é bom todas as pessoas que necessitarem de um auxílio jurídico nesse ponto procurar o advogado de confiança, né? Sim, sempre bom ressaltar. O auxílio do advogado é muito importante, né? Na análise do direito, não só na análise do direito, como também no auxílio, né, desse planejamento para o futuro. Legal, obrigado, doutor Leandro. Obrigado. Bom, queria mais uma vez agradecer a participação, né? Agradecer aí, dividir o podcast com vocês, pessoas tão preocupadas em difundir informação. O doutor Leandro, um grande amigo, um grande profissional. É sempre um prazer poder trazer um pouquinho do que a vida já nos trouxe até aqui, para que outras pessoas possam aí encontrar solução para algumas dúvidas, para alguns problemas sociais que enfrentam. E eu acho que nosso papel aqui, enquanto pessoas, né, é justamente buscar enriquecer a vida do nosso semelhante, trazendo aí um impacto social em cada passo, em cada ato que a gente dá durante essa nossa trajetória. E eu sinto lisonjeado por estar aqui, espero ter contribuído. Estou me sentindo bastante feliz por entender que assim a gente consegue levar resultados para outras pessoas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor Celso, doutor Leandro. Obrigado pelo prestígio de estar aqui, de topar nesse desafio. Tem tempo que a gente está organizando a agenda desse povo é corrida, tá? Mas a gente com certeza aí trouxe ao entendimento dos nossos ouvintes, investidoras e investidoras aqui do Capital Cast, essa noção sobre a previdência social. E agora também, para quem ainda não se planejou com relação à previdência complementar, também se organizar com relação a isso. Para o previdenciário aí, com relação ao INSS, procure um advogado de sua confiança. E previdência complementar, profissional habilitado para fazer isso, um assessor de investimentos. Casa Capital, BTG Pactual está à disposição de vocês para fazer esse planejamento e integrar as pontas. Foi uma ideia interessante, hein, doutor Leandro? Vamos conversar mais sobre isso. Esse foi o Capital Cash, então, falando para você manter a calma e focar na sua aposentadoria. Você conheceu no episódio de hoje alguns instrumentos e mecanismos que você pode utilizar para garantir um benefício e uma longevidade muito legal. Capital Cast volta na próxima semana. Até mais!